Olá pessoal, vamos dando continuidade então à nossa aula de ELISA. Eu vou mostrar agora para vocês o passo a passo desse teste diagnóstico que é de extrema importância na prática clínica. Bom, como eu mencionei anteriormente, depois do desenvolvimento dos kits de ELISA, né, que tem uma fotinho aqui de um kit, por exemplo, isso facilitou muito a realização desses exames, porque tudo vem nele já praticamente. Então, o que você precisa para realizar, né, para utilizar um desses kits você vai precisar de uma geladeira, porque esses kits normalmente eles são de temperatura, né, de 4 graus, ou seja, você tem que mantê-los na geladeira. Você vai precisar de pipetas, de ponteiras de pipetas e de tubos Eppendorf e de um espectrofotômetro, que é justamente o equipamento que vai fazer aquela leitura do final que eu já mencionei. Então vejam que não é nada demais, são coisas, né, tirando o espectrofotômetro, todas as outras coisas você tem em qualquer laboratório. Então, torna-se um experimento fácil e acessível. Bom, então vamos lá para o passo a passo. Então, como eu mencionei, no kit vai vir já praticamente tudo que você precisa. A coisa mais importante do kit é o manual. Então, o primeiro passo é você ler direitinho o manual do kit. Porque mesmo que você já tenha feito ELISA 1 milhão de vezes antes, cada kit tem as suas especificações. Então, os tempos de incubação, eles vão ser diferentes. Se for necessário fazer alguma diluição dos reagentes, vai estar escrito no kit. Se for necessário diluir as suas amostras, vai estar escrito no manual do kit. Então, é muito importante que você faça uma leitura bem detalhada do manual antes de começar o seu exame. A segunda coisa mais importante é a placa, né? Porque lembrando que na placa já vem aderido aquela substância para a qual você vai testar. Então, por exemplo, esse kit aqui não dá para vocês lerem, mas ele é um kit para testar a exposição de alguém a dengue. Então, na base desses pocinhos aqui, existem antígenos do vírus da dengue, que são o que vai, então, definir a especificidade desse kit, né? Porque vamos supor que seja um kit anti-IgG, anti-dengue. Então, significa que no fundo dos pocinhos você vai ter antígenos do vírus da dengue. A sua amostra que você vai colocar ali, você está testando para ver se ali tem IgG, que seja específico a dengue. E o conjugado desse kit vai ser um anticorpo anti-IgG, certo? Conjugado a uma enzima. Então, esse conjugado, na verdade, ele não é específico para dengue, ele é específico para IgG, ou, né, a depender do seu kit. Então, na verdade, a parte mais, né, específica nesse kit vai ser essa plaquinha, que vai conter ali o antígeno daquilo que você está investigando na sua amostra. Mas, de qualquer forma, as pessoas que produzem os kits não recomendam que você utilize reagentes de um kit em outro e eles enviam o tanto suficiente para você utilizar toda a plaquinha. Outro ponto interessante, como vocês estão vendo aqui, não é que essa plaquinha está quebrada, é porque cada uma dessas colunas aqui, elas são removíveis, então você consegue retirar, inclusive quebrar. Então, isso permite que você utilize exatamente o tanto de postos que você precisa naquela sua reação, porque a plaquinha tem 96 postos, mas vamos supor que você só precisa testar uma amostra, né? Então, você não precisa jogar fora a plaquinha inteira, usar só alguns pocinhos e jogar fora. Então, você consegue retirar esses strips, que eles chamam, e fazer utilizar o kit mais de uma vez. Então, isso também é uma outra coisa que foi bem esperta, né, no desenvolvimento. Então, depois que você já tiver lido o seu manual e tiver escolhido aqui o tanto de strips que você vai precisar, você tem que fazer o planejamento da disposição das amostras na placa. Então, isso é muito importante porque, à medida que você for pipetando as coisas nesse experimento, você vai ver que tudo tem a mesma cor. Então, se você não tiver anotado o que você colocou no A1, o que você colocou no A2, o que você colocou no A3, o que você colocou no A4, você vai se perder com certeza. Então, é necessário que você faça um planejamento e deixe registrado o que é o que aqui nesses pocinhos. Além disso, as amostras são pipetadas normalmente em duplicatas, isso porque, para ter certeza que se houver algum problema, né, você vai ter assim, algum desvio, você tem 2 valores daquela mesma amostra, e aí você faz a média no final desses 2 valores. Também, se você tiver você pipetou a mesma amostra 2 vezes e deu um valor muito diferente da outra,
significa que teve alguma coisa de errado que aconteceu nesse kit, né? Às vezes caiu alguma coisa naquele pocinho, ou você não pipetou o volume correto. Então, para isso serve a gente fazer sempre em duplicatas. E aí aqui, quais amostras você precisa colocar nessa placa? Então, existem duas formas de se analisar um ELISA. Isso vai depender também do seu kit, né? Então, se o kit vai falar para você se é possível fazer análise quantitativa ou qualitativa, ou as duas. Eu vou falar mais disso lá na frente, mais detalhado. Mas só para vocês entenderem que, no fim das contas, o ELISA vai te dar números, né? Lembra que a gente viu aquele slide com o espectrofotômetro? Então, você vai ter uma placa com cores, que eventualmente vai ser transformado em números. E você precisa, então, são números arbitrários, né? O número de intensidade de coloração. Você não tem no final, quando você lê no espectrofotômetro, não aparece para você 100 microgramas por ml de anticorpos na sua amostra. Não, aparece um número arbitrário, tipo 0,489. O que isso quer dizer? Então, você precisa de ter alguma coisa dentro daquele teste para você comparar aquilo com. Então, você precisa de amostras que são controle daquele teste, tanto para dizer se o teste está funcionando, quanto para você ter uma ideia do que aquele valor da sua amostra teste, será que aquele valor é alto, é baixo, né? O que ele é, para você chegar no final a um valor como que a gente quer, que é a concentração de anticorpo, hormônio, o que quer que seja, naquela sua amostra. Então, quando você for fazer o planejamento do seu experimento, você tem que levar isso em conta também. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei uma curva padrão, que eu vou explicar para vocês o que é lá na frente, um controle positivo, um controle negativo, e aí aqui amostras de 3 pacientes, por exemplo, paciente 1, 2 e 3. Esses controles positivos e negativos, eles são importantes para verificar se o seu experimento funcionou corretamente. Então, no final, quando você fizer os cálculos, o seu controle positivo tem que dar positivo e o seu controle negativo tem que dar negativo. Então, se o seu controle positivo deu negativo, o que isso significa? Por exemplo, pode significar que você esqueceu de fazer uma etapa, ou que algum dos seus reagentes estava estragado. Enfim, algum problema aconteceu ali e você não pode confiar nos resultados das amostras dos seus pacientes, mesmo se aparecer alguma coisa nelas. E o resultado, o controle negativo, tem que dar negativo. Se ele der positivo, o que isso pode significar? Mais uma vez, pode significar que algum reagente está estragado, ou, por exemplo, a sua placa qualquer coisa está se aderindo à sua placa, né? E também pode significar, por exemplo, alguma contaminação. Então, de repente, vamos supor que você está testando para alguma coisa que tem na sua saliva e você cuspiu ali. Então, você pode ter contaminado o seu experimento dessa forma também. Então, o controle negativo serve para garantir que está tudo ok, assim como o controle positivo. Então, uma vez que você já leu o manual e já planejou o seu experimento, a gente vai para o próximo passo, que é o preparo das amostras que serão testadas. Então, normalmente, né, as amostras que são testadas são soro ou urina, podem ser várias amostras biológicas, e dependendo do que for, né, o seu kit vai estar dizendo, então lá no seu manual vai estar dizendo que amostras podem ser utilizadas nesse kit, e se há necessidade de diluição. Então, muitas vezes você tem que diluir a sua amostra, e normalmente no kit vai vir um tampão de diluição. Vocês vão ver no vídeo que eu indiquei para vocês ali abaixo, tem, por exemplo, a pessoa está fazendo a diluição ali das amostras, primeiro passo. Então, você vai ter que fazer isso também, preparar as suas amostras. Então, feito isso, a gente vai para o próximo passo, que é a adição das amostras na placa. Então, lembrando, você tem a sua placa, ali já está, então vamos supor que a gente está fazendo esse kit que é para identificar IgG anti-dengue. Então, na sua placa vão ter antígenos do vírus da dengue. Então, a placa está lá, você tirou a placa do kit, está sequinha, aí você vai agora adicionar suas amostras. Então, você vai adicionar tanto os seus controles quanto as suas amostras de paciente. Então, é isso que está sendo feito aqui, representativamente. Aí, além disso, depois que você adiciona as amostras, você tem que dar um tempo de incubação. Então, pensando um pouquinho nesse tempo, imagina que você tem uma plaquinha de 96 poços. Imagine que, para você pipetar, mesmo que você seja uma pessoa rápida, você demora um pouquinho. Então, se você simplesmente pipeta as amostras e continua para o próximo passo, aquela última amostra ela ficou muito menos tempo em contato com a placa do que aquela primeira. Então, esse tempo de incubação, ele leva em conta isso também, né? Qual é o tempo necessário
para que todos os anticorpos, no caso IgG antidengue, presentes naquela amostra, tenham com certeza se aderido à placa. Então, esse tempo de incubação, ele vai levar em conta isso. Mais uma vez, é uma informação que vai estar no seu manual. Ele, por volta de 30 minutos, 1 hora, vai variar de acordo com o kit. Então, você tem que deixar a placa descansando, incubando, com a sua amostra. Até agora você só fez isso, colocou a amostra. Beleza, próximo passo. Próximo passo vai ser lavar com o tampão de lavagem. Então, esse passo é o que a gente fala, é o passo mais importante do ELISA. Não esse, mas como todas as lavagens que você faz ao longo do experimento. Por quê? Lembra que naquela sua amostra, no soro, por exemplo, vai ter IgG de um monte de coisa, certo? Todos os vírus aos quais aquela pessoa já se expôs, ou outros patógenos. Então, lembra que o seu conjugado, ele é anti-IgG, né, no caso desse kit? Então, pensa comigo, se você tem ali na sua plaquinha, você colocou o soro ali, os IgGs antígenos da dengue vão se pregar na plaquinha, mas existem outros IgGs ali no seu soro. Se você simplesmente vier com o próximo passo, que é a adição do conjugado, que é esse anti-IgG, ele vai reconhecer várias coisas, e não só IgGs específicos para dengue. Então, é muito importante que esse passo da lavagem seja feito de forma muito bem feita para você remover tudo que não se ligou ao fundo da placa. Então, no kit vai vir um tampão de lavagem, que normalmente precisa ser diluído. E essa lavagem ela pode ser feita, né, de forma manual, como está sendo ilustrado aqui. Então, com uma piceta, você consegue jogar assim, encher todos os pocinhos e depois derrubar a plaquinha não, né? Fazer esse movimento assim bem forte da plaquinha em cima da pia e depois bater num papel para ter certeza também que todo o seu tampão de lavagem saiu. Porque se ele não tiver saído bem, quando você vier com a próxima etapa, se tiver um líquido ali remanescente, né, você vai estar diluindo aquela sua próxima substância, que no caso é o conjugado antígeno mais anticorpo. Então, você vai bater bem e fazer essa lavagem 3 vezes. Depois disso, então, próxima parte, que é a adição do conjugado anticorpo-enzima. Então, até agora, o que nós temos? A plaquinha com os antígenos da dengue, os anticorpos anti-IgG, os anticorpos, IgG anti-dengue vão se ligar naquela plaquinha e você lavou, jogou fora tudo que não é isso. Então, na plaquinha até agora temos apenas o antígeno da dengue que veio e os seus IgGs anti-dengue que o paciente tem, por exemplo, porque ele entrou em contato com a dengue. E aí, agora, nessa etapa, você vai adicionar o conjugado, que é anticorpo mais enzima. Então, agora você vai ter o antígeno da dengue mais o IgG anti-dengue do paciente e mais o anticorpo do kit, que é um anti-IgG, associado a uma enzima, certo? Então, a gente está nesse passo agora. Você novamente vai fazer uma incubação, essa costuma ser um pouco menor, mas novamente ali uma meia hora, de acordo com o que estiver indicado no kit. E aí a gente vai passar agora para o próximo passo, que é uma lavagem novamente. Então, mais uma vez, você vai fazer aquela lavagem muito bem feita para remover, porque agora pensa que esse anticorpo conjugado com enzima, na verdade é ele que vai dar o sinal, né? No fim das contas, porque a quantidade de enzima que tiver ali naquele pocinho entrando em contato com o substrato vai mudar a cor do cromógeno e gerar um sinal. Então, se você deixar excesso dessa enzima ali, destruiu a qualidade do seu exame. Então, você tem que fazer uma lavagem muito bem feita. Então, depois dessa lavagem, a gente vai para o próximo passo, que é a adição do substrato mais cromógeno. Então, no caso desse kit aqui que a gente está exemplificando, a enzima é a peroxidase. Então, o substrato da peroxidase é o peróxido de hidrogênio e o cromógeno é o TMB. Então, a gente vai adicionar na placa esse substrato mais cromógeno. E o importante aqui é que a gente vai cobrir com papel alumínio para a gente fazer uma incubação no escuro. Por quê? O peróxido de hidrogênio, ele é uma molécula que é sensível à luz, né? Então, a luz degrada essa molécula. Então, a gente teria um problema aí na nossa reação se a gente deixar ele incubando na luz. Então, a gente cobre ele com papel alumínio. E outro ponto importante aqui, lembra aquele tempo que eu mencionei, né? Que a gente tem um tempo, desde que você faz a primeira pipetagem até você fazer a última, demora ali
se você não é uma pessoa muito experiente, pelo menos 5 minutos. Então, vai dar uma diferença. E essa incubação, ela não é tão grande, normalmente ela é assim, 15 minutos. Então, imagina, se você começou, aí você terminou de pipetar. Chegou no final, você conta 15 minutos, essa última ficou 15 minutos, mas essa primeira ficou pelo menos 20. E isso pode dar uma diferença muito grande no seu resultado. Então, para resolver esse problema, existe o próximo passo, que é a adição da solução de parada. Então, o que vai acontecer? Quando você adiciona o substrato mais o cromógeno na sua placa, você já começa a ver a reação acontecendo e a cor daqueles pocinhos ir mudando para tons de azul. Como eu mencionei com vocês anteriormente, essa é a versão transitória, né, do cromógeno. Então, quando você adiciona a solução de parada, que é, na verdade, um ácido, ele vai terminar esse processo de oxidação e fazer com que aquelas moléculas de TMB que começaram a ser oxidadas completem a sua oxidação e aí se transformando nessa cor amarela. E além disso, por ser um ácido, ele vai acidificar tanto aquele meio que degrada a sua enzima. Então, a enzima, que é quem está, né, transformando peróxido de hidrogênio em hidroxila, que é capaz de oxidar o TMB, a enzima vai parar de funcionar. Então, por que isso é importante? Na mesma ordem que você pipetou o anticorpo conjugado, você vai pipetar a solução de parada. E assim, então, você consegue garantir que o mesmo tempo que a primeira amostra ficou incubada com o seu conjugado, a última amostra também ficou. Então, é importante que você tenha uma certa constância nessa sua capacidade de pipetar, para que você demore o mesmo tempo na placa inteira. Então, com a adição da solução de parada, você vai ficar com uma placa com esses pocinhos amarelos. Mas vejam que assim, tá, você até consegue falar que esse amarelo aqui é mais forte que esse. Mas, por exemplo, esse amarelo aqui, ele é onde aqui nessa escala? É difícil dizer, né? Então, para isso, a gente vai para o próximo passo, que é a leitura no espectrofotômetro, onde você vai, então, converter essas tonalidades de amarelo em números. E aí, a partir desses números, a gente consegue fazer a conclusão da nossa leitura do ELISA. Então, como eu falei para vocês antes, existe uma análise qualitativa do ELISA e uma análise quantitativa. A análise qualitativa ela é mais simples, então vou começar por ela. O que você vai precisar? Quando você está fazendo aquele planejamento, se você sabe que você vai fazer uma análise qualitativa, você só vai precisar de um calibrador. Então, o que é o calibrador? O calibrador é uma amostra que vai ser dada já no kit, que é o limite de detecção, digamos assim. Então, esse calibrador significa que o que tiver acima dele, né, no mínimo 10% a mais do que ele no valor final, significa positivo. Então, por exemplo, um teste de gravidez, você precisa saber só se tem ou não tem o hormônio. Então, você vai falar que é positivo, você não tem a necessidade de você falar quão positivo é. Então, você pode usar essa análise qualitativa. Então, você pode colocar aqui um calibrador, né, que o kit vai te dar, um controle positivo, que sempre tem que ter, um controle negativo, que sempre tem que ter, e aí aqui as suas amostras, paciente 1, paciente 2, paciente 3. Basta que você consiga ver. Então, por exemplo, esse aqui, claramente esse aqui está mais escuro, né? É óbvio que a gente vai fazer a parte dos números, mas até olhando você já vê. Então, você sabe que essa amostra é positiva, deu maior que o calibrador. Essa aqui, com certeza, é negativa, deu menor que o calibrador. Agora, essa aqui é meio difícil de dizer, né? Então, como é que a gente faz? Vamos ver nos números? Então, eu coloquei aqui uns números para vocês, né, fictícios. Mas, nesse kit, e daí cada kit vai falar de uma forma, ele define que, se o seu valor aqui, então aqui, por exemplo, o valor do calibrador na primeiro pocinho foi 0,089, no segundo 0,091, fazendo a média 0,9. Então, se o valor da sua amostra, né, que são essas coloridas aqui, se o seu valor for menor que 80% o valor do calibrador, é negativo. Se for maior que 80 e menor que 110 do valor do calibrador, é limítrofe. Então, você não pode concluir, você não consegue concluir. Então, você vai ter que fazer um outro teste ou esperar mais um tempo, né, para, por exemplo, no caso da gravidez, esperar que aquele hormônio fique numa maior concentração e aí refazer o teste.
E se ele for menor que 80%, é negativo. Então, utilizando isso daqui, a gente diria que é paciente 1 positivo, paciente 2 negativo, paciente 3 inconclusivo. Com essa forma de análise, né, ela não te permite, então, falar qual a concentração daquele hormônio ou quer que seja que você esteja avaliando nessas amostras. Ela só vai te dizer, qualitativamente, se é positivo ou negativo. A gente vai ver agora como é que a gente faz a análise quantitativa e por que ela pode ser importante. Bom, então vamos para a análise qualitativa do ELISA. Até usando o exemplo da gravidez, né? No caso de algum problema na gravidez, para avaliar algum problema que está acontecendo, um desenvolvimento normal, por exemplo, pode ser interessante que o médico queira saber não só se está positivo ou negativo, mas quanto do hormônio você tem. Então, para isso, vai ser necessário uma análise qualitativa do ELISA. E como que a gente consegue isso? Então, quando você está naquela etapa de preparo das suas amostras, você vai precisar fazer uma curva. Ou seja, não basta mais você ter apenas aquele calibrador, né? Aquele calibrador que é acima ou abaixo ou limítrofe. Então, é positivo ou negativo ou inconclusivo. No caso aqui, para você conseguir falar qual que é a concentração nas amostras do seu paciente, você precisa de uma curva padrão. Então, você vai fazer aqui uma curva de diluição. E aí, a partir desses valores aqui que derem na curva, você consegue fazer um gráfico, identificar nesse gráfico qual que é a equação que descreve essa curva e utilizar essa equação para definir qual é a concentração na amostra dos seus pacientes. E da mesma forma, você precisa de um controle positivo e um negativo. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui de curva padrão, que você tem conhecido, né, os valores conhecidos de concentração dessas amostras que você pipetou aqui. Então, você começa, por exemplo, com 0 picograma por ml do anticorpo, né? Então, você está fazendo um teste para anticorpo IgG antidengue. Então, você tem as amostras que você conhece, que é a sua curva padrão de concentração, e aqui você começa colocando 0 de amostra, colocando uma amostra que você sabe que a concentração é 7,8 picogramas por ml, e aí aqui eu fui fazendo uma diluição de 2 vezes. Então, utilizando esses valores aqui que saírem no ELISA, eles vão ser o seu valor de Y e aqui vão ser os seus valores de X na curva que você vai gerar. Então, como que a gente faz isso? Eu transformei aqui aquela placa, então, para os resultados que a gente vai ter. Lembra que eu falei para vocês que são valores arbitrários, né? Então, 0,047, não tem unidade, né? São valores de absorbância. Então, o que você vai fazer? Numa tabela do Excel, alguns programas vão fazer isso para você também, mas caso não faça, o que você precisa fazer é jogar um scatter plot no Excel, onde você tem no eixo X essas concentrações aqui que você conhece e no eixo Y esses valores arbitrários aqui que foram dados. Aí você pode fazer uma média dessas duplicatas, né? E aí, fazendo isso, vai jogar esses pontinhos aqui, você pede para fazer a linha de tendência e gerar a equação da curva. Então, a equação da curva deu y é igual a 0,0061x. Então, agora, substituindo o y com esses valores aqui, você vai obter o x, que é a concentração. Além disso, é importante você observar o valor do seu R quadrado, que ele te dá a garantia de que essa curva aqui está bem ajustada. Então, por exemplo, é uma curva de diluição de 2 vezes. Se esse pontinho aqui tivesse aqui, por exemplo, essa curva não ia estar perfeita, né? Então, meu R quadrado não ia dar 0,9985. Esse 0,9985 mostra que está quase perfeitamente ajustados esses pontinhos na minha equação que eu consegui gerar. Aí, pegando essa equação aqui, então, né, eu quero saber o valor de x, eu isolei o x para cá, e eu pego, então, esses valores aqui que eu obtive e faço, então, esses valores aqui são os valores de y, certo? Eu coloco aqui e eu descubro os valores de x. Então, esse pocinho aqui deu 18,2 picogramas por ml, esse aqui 17,7 picogramas por ml. São as duplicatas do meu paciente 1. Fazendo a média, então, meu paciente 1 tem a concentração de 17,95 picogramas por ml de IgG antidengue, o meu paciente 2, 7,75, meu paciente 3, 12,45. Então, eu consigo obter exatamente a concentração que tem daquele meu alvo
nas amostras. E além da função que eu exemplifiquei, por exemplo, no caso das grávidas, isso também pode te ajudar a acompanhar uma infecção, por exemplo, né? Será que essa pessoa tá, se eu faço um teste hoje, deu IgG positivo, eu faço amanhã, deu um IgG positivo maior ainda, isso significa que ela ainda está subindo na curva da resposta. Se deu um menor, agora ela já está descendo na curva da resposta. Então, isso te ajuda a acompanhar também a doença e fazer, né, o tratamento mais adequado daquela pessoa. Bom, mas entrando nesse assunto, é muito importante que a gente lembre, né, que esse é um exame, assim como todos os outros, então ele não é perfeito e ele sozinho não te dá resposta de nada, né? Muito importante que você observe a história clínica do paciente, né? Qual a epidemiologia do lugar onde aquele paciente mora ou esteve. Então, por exemplo, se dá positivo num teste de uma pessoa numa doença que não tem na região, ela nunca foi naquela região, ela nunca fez uma transfusão de sangue, enfim, você excluiu todas essas possibilidades, então provavelmente é um erro com esse teste, né? Ou de repente alguma reação cruzada que está tendo nesse teste. Então, enfim, existem várias explicações possíveis. Então, é necessário que essa interpretação do resultado ela seja feita, né, considerando todas as outras partes da medicina que vocês aprendem durante o curso. Então, não é só esse resultado que vai te dar uma resposta, né? Ele é uma pecinha do quebra-cabeça. Bom, além disso, outra coisa que vocês devem considerar é quando que é o momento certo de pedir um ELISA, né? Apesar da gente ter aquelas várias gerações, para nem todas as doenças a gente tem. Então, existe a necessidade de considerar a janela imunológica, por exemplo, né? Então, nos primeiros dias após a infecção, que você tem uma viremia alta, se você pedir um ELISA para um anticorpo, né, mesmo que seja um IgM, talvez ele não apareça ainda o resultado. Então, lembrando, né, dessa curva aqui, esse aqui é um exemplo para dengue, mas a gente sabe que a maioria das infecções segue o mesmo padrão, então você tem ali uma viremia alta nos primeiros dias e depois, né, coincidindo com a queda da viremia, um aumento de IgM na infecção primária, que dura um pouco mais, seguido de um aumento em IgG. Então, você não vai pedir um IgG nos primeiros dias, né? Por isso que tem tido toda essa confusão aí com os testes de ELISA, desculpa, com os testes de Covid, enfim. Então, lembrando de toda essa resposta imune que a gente veio trabalhando durante todo o semestre e qual é a necessidade e quando é necessário, né, em que momento da doença é necessário pedir o teste de ELISA, qual teste pedir. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração por vocês. Bom, então, recapitulando, na nossa aula a gente viu que o teste de ELISA ele é relativamente acessível, né? Obviamente que ele não é tão fácil de realizar quanto um teste cromatográfico, por exemplo, mas ele é de fácil acesso, porque ele não precisa de equipamentos muito elaborados. Além disso, ele é útil para diversas aplicações médicas, então, não só para a detecção de doenças infecciosas, mas também como detecção hormonal, doenças autoimunes. Então, tudo isso, o ELISA pode estar envolvido no diagnóstico dessas doenças. Além disso, são vários tipos de gerações, né, mostrando que é um teste de alta adaptabilidade. Então, a gente consegue ter respostas sobre várias coisas diferentes utilizando esse teste, ou ser ajudado a encontrar as respostas, né, para várias perguntas diferentes. Ele também pode ser um teste quantitativo ou qualitativo, dependendo do kit que você está usando e da análise que você fizer. E ele, né, esse aqui é o mais importante, deve ser analisado sempre considerando o quadro clínico do paciente, levando em conta várias outras questões além do resultado que sai ali no seu exame. Bom, pessoal, é isso então. Então, até a nossa aula de dúvidas. Bons estudos!